Seja muito bem-vinda ao Pode Ir Além, um podcast onde você não só ouve, mas eu te convido a ir além. E hoje você vai além do espelho com a empresária, mentora, palestrante e CEO da GR Academy, Gisele Rangel. Gisele, um prazer muito grande ter você aqui conosco hoje. Muito obrigada pelo convite. O prazer é todo meu e eu estou muito feliz de estar aqui hoje no Pode Ir Além, para que essas mulheres possam avançar com tudo que a gente vai liberar para elas hoje aqui. Amém. E falando disso, já falo para você que chegou aqui, se você tem um negócio, não consegue escalar, não consegue ter liberdade na sua vida, se você pensa em ter um negócio e não sabe por onde começar, esse é o seu lugar. É aqui que você tem que estar. Fica até o final, porque tem muito ouro aqui dentro, né, Gisele? Boa, vambora. Muito bom. Gisele, então eu vou começar aqui com uma pergunta, já pra gente, você já trazer um pouquinho também da sua história, da sua trajetória. Você construiu uma empresa ajudando outras pessoas a estruturarem negócios para terem liberdade e escala. Mas em que momento você percebeu que sucesso sem estrutura vira prisão disfarçada? Primeiro, eu precisei ser escrava. Primeiro, eu precisei empreender nesse formato apagador de incêndio, né? Vários problemas, tudo pegando fogo ao mesmo tempo, sem liberdade, sem tempo, muitas questões emocionais, sem conseguir dormir direito, ficar ansiosa, para depois eu descobrir qual foi o meu ponto de virada, que a gente vai falar aqui hoje, para hoje, de fato, eu estar vivendo o meu propósito. Eu costumo dizer que a nossa história endossa a nossa Uau, autoridade. muito bom. A sua história, mulher, endossa a sua autoridade. Então, tudo que a gente passou na nossa vida, isso vai ser uma matéria-prima para o nosso propósito. Nada se perde. Amém. Então, durante muitos anos, eu trabalhei na contabilidade da minha família, foram mais de 20 anos. A gente começou na varanda da nossa casa, Muito né? bom. Então, lá em Bangu, a gente tinha o quê? Meu pai ficou desempregado da noite para o dia, então tinha uma família esforçada para fazer dar certo. Meu pai contador, minha mãe se tornou contadora, eu era estudante de direito, meu pai me chamou para trabalhar com ele. Quando eu cheguei, ele tinha ali 2 funcionários, 30 clientes, e era muito esforço. E até eu posso dizer que meu pai começou em 1999, eu comecei com ele em 2003, até 2019 foi na força do braço. E era uma empresa de quê? Contabilidade, Contabilidade, né? tá? Muito esforço. Eu sempre contratei, aí eu era aquela pessoa que contratava com base na indicação, aquele currículo que botavam debaixo da porta, não tinha RH, não tinha processo, era muitas planilhas, muito papel. Era o empreendedor brasileiro começando um negócio, né, com muito Tentando fazer esforço, acontecer. tentando fazer acontecer. Meu pai sempre foi contador de banco, né? Meu pai, existe uma diferença entre você ser um profissional CLT Uhum. e você ser um empreendedor, né? E meu Sim. pai, ele aprendeu ali, foi com desemprego, né? E minha mãe também não trabalhava, e eu comecei ali junto com ele, querendo fazer dar certo, ou era isso, né? Sim. E assim foram muitos anos da nossa vida, e eu cheguei em 2019 ali no burnout, né? Na depressão, na ansiedade, e ali foi quando tudo aconteceu. Eu estava assim, no meu limite, já ganhava dinheiro, tinha muitas coisas, né? Tinha muitas coisas, mas não tinha o principal, não tinha Jesus, ainda não tinha me convertido, né? Dinheiro, eu descobri, eu conheci um lado do dinheiro que é você poder comprar tudo, você ter acesso a muitas coisas, mas você não ter o principal, você não ter paz. Então a Gisele, por dentro, em 2019, era uma pessoa vazia, né? Gisele, você já tinha, porque você tem formação em coach, você trabalha em Sim, inteligência emocional. Nessa fase, você já tinha esse não. conhecimento? Ainda não. Esse conhecimento entrou aí. Aí Ótimo. foi o ponto de virada. Em 2019, quando eu já estava assim no auge dos problemas, né, da sobrecarga, a gente não tinha gestores capacitados, a gente não tinha um RH. Então, realmente, em 2019 eu era a empreendedora faz tudo, né? Eu presa. Eu presa, apagando incêndio, centralizadora, acreditando que ninguém ia fazer tão bem quanto eu, né? Que ninguém ia fazer tão bem quanto eu. Então era muito, muito orgulho,
muita vaidade, Sim. muito ego. E ali eu realmente entrei numa falência emocional. Eu já não dava mais conta de segurar tantas crenças, né? Porque ali tinham muitas crenças, Sim. tinha perdão que precisava ser liberado. E aí eu fui parar lá na Febracis, graças a Deus, em 2019 eu conheci o Paulo Vieira. Eu fiz toda a formação em coaching, Master Coaching, Método CIS. Fiz toda aquela certificação lá da Febracis. E ali foi o meu divisor de águas, porque a primeira pessoa que eu precisava entender era eu mesma. Sim. Então eu não conseguia lidar com ninguém. Eu tinha 200 funcionários, mas eu não sabia lidar com as pessoas, porque eu não sabia lidar nem comigo. Sim, eu costumo dizer muito isso, Gisele. Acho que o mundo seria completamente diferente se a gente parasse de entender o outro e começasse a se entender, né? Olhasse pra dentro. Aí eu fiz o meu perfil comportamental, aí eu olhei pra dentro, aí eu perdoei a minha infância, aí eu perdoei quem eu tinha que perdoar, eu coloquei tudo pra fora. E ali realmente na Febracis eu posso dizer que eu fui lavada. E ali eu fui apontada para minha igreja, que eu estou até hoje. Nós fazemos parte, né, do mesmo Sim. ministério. Então ali eu conheci Jesus, ali Glória a Deus. pronto, para nunca mais sair, né? E foi assim o antes e depois da minha vida. E aí pronto, depois que você entra na Febracis, você quer transformar o mundo. Sim. Você quer, né, você não quer só para você, você vê as coisas acontecendo na sua vida, na sua empresa e você entende que isso não pode parar em você. É o crescer e contribuir que eles falam, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Aí veio a pandemia em 2020. A gente botou a empresa toda em casa, graças a Deus eu já tinha me convertido, eu já estava nessa jornada do desenvolvimento, eu já estava fazendo mentoria, eu já estava fazendo coaching, eu já não caminhava mais sozinha. Porque o empresário, a empresária, a mulher, o homem, a gente não pode caminhar sozinho. Daí a importância da sua consultoria, da sua mentoria, que você está aí hoje, né, ajudando outras mulheres. Amém. Porque se eu tivesse caminhando sozinha, quando a pandemia explodiu, eu não estaria aqui hoje. Sim. Né? Sim, faz toda a diferença. Então você, né, que mais mulheres possam conhecer a tua mentoria, o teu acompanhamento, para não caminharem sozinho. Porque tudo que a gente precisa é isso, é de um grupo de ajuda, é um grupo de apoio, é a gente não caminhar mais sozinha, é a gente ter pessoas que compartilham do mesmo propósito. Sim. E foi isso que aconteceu na minha vida. Esse foi o divisor de águas, aí eu transformei a empresa quando ela voltou da pandemia, né? Assim, a gente foi um ano de transformação digital, eliminamos todas as planilhas, estruturei meu RH, fez toda a diferença na nossa empresa. E aí sim, em 2022, eu entendi que eu precisava pegar toda essa transformação que eu entreguei lá para minha empresa familiar, eu comecei a sentir que realmente ele estava ficando pequeno, eu precisava alcançar mais pessoas, eu comecei a ficar inquieta, eu comecei a falar para o meu pai que eu precisava de um lugar com auditório, e lá na época o auditório era o refeitório da nossa empresa. E aí foi quando eu abri a nossa empresa, o meu escritório, minha escola lá no Recreio, que tem um auditório, que era o que eu sonhava, né? E aí hoje... Isso é tão importante, Gi, até, desculpa te interromper, mas porque eu vim pra cá e eu estava vendo um conteúdo que falava sobre isso e é algo que o Senhor tem falado muito comigo. E aí você pontuou agora, não despreze os pequenos começos, né? Sim. Era um refeitório, Sim. Mas você fez no refeitório, você começou ali, você não desprezou, não, eu não tenho nada melhor, então não vou fazer. Você fez com o que você tinha. Sim. E você foi melhorando no caminho. Foi. Era muito um refeitório. Bom. Eu comecei a dar palestra lá no refeitório, onde os colaboradores lá do meu pai almoçam. Dava 40 pessoas na cadeirinha ali de plástico na época. E eu chamava os clientes e os clientes vinham. Uau. Aí eu comecei a achar estranho. Eu falei, chama, é gratuito. Mesmo estando aqui, o cliente vem, ele não quer saber que é no refeitório, auditório, que eu falava auditório, mas era refeitório. A gente já é o poder da palavra, já fala o que quer viver. Muito bom. E aí foi assim, eu fiz o primeiro, fiz o segundo, fiz o terceiro, depois eu comecei a fazer para os nossos líderes, para os nossos colaboradores, eu trouxe o desenvolvimento, o treinamento para a empresa. E aí, Thaís, eu não consegui mais parar. Uau. E é por isso que eu tô aqui hoje e eu quero que mais empresários, mais empresárias possam crescer, possam prosperar através do seu negócio. Não precisa significar prisão. Pode significar liberdade, desde que você entenda que empreender é um conjunto de habilidades que se aprende. Se pegar isso aqui,
Não para mais. Ninguém sabe tudo. Mas a Perfeito. gente não pode parar de aprender. Perfeito. Eu acho que a grande questão disso que você está falando é justamente a questão do orgulho, do ego, Foi. do eu faço melhor. E é algo que a maioria das pessoas tem e não olha para isso, Sim. né? Porque, de fato, empreender é solitário. Mas É. não precisa ser. Não precisa ser. A única pessoa que pode fazer com que não seja é você mesmo, buscando e Isso. recorrendo a ajudas, Isso. sabe? E tá tudo bem se você não souber algo, porque justamente ninguém sabe tudo. Pois é. Muito bom. Ti, muitas mulheres querem crescer, mas poucas conseguem sustentar o crescimento sem se perder emocionalmente, espiritualmente ou dentro da própria casa. Você mesma falou que passou por isso no seu início. Qual foi o preço invisível que você precisou aprender a não pagar? Olha, se eu entendi bem a pergunta, como eu disse, eu precisei chegar na depressão. Eu precisei chegar no fundo do poço e eu já tinha uma filha de 2 anos, que eu quase não via. Eu saía muito cedo, chegava muito tarde. Eu perdi várias coisas na infância dela. E durante muitos momentos ela me chamava para brincar e eu sempre estava ocupada. E eu nunca estava com cabeça, sabe, para isso. E chegou um momento que ela começou a me pedir uma irmã. E me pedir muito uma irmã. E eu já não queria mais ter outro filho. Eu não pensava nisso, sabe? E aí ela começou a me pedir uma irmã, alegando que ela estava se sentindo muito sozinha. Ali eu comecei a entender que eu estava fracassando. Eu sempre busquei entregar a melhor educação para ela, entregar tudo para ela, mas eu não queria ser essa mãe provedora, a mãe que paga as coisas, mas que não doa o principal, Sim, tempo. sim. Sabe? E eu fiz tudo, eu busquei fazer tudo tão certo. Eu quis dar um parto normal para ela, eu consegui. Eu quis amamentar ela, eu consegui amamentar até os 2 anos, mas eu poderia ter sido mais presente nesse período tão importante, até os 2, 3 anos dela. Sim. Eu me arrependo. Por quê? Porque eu estava trabalhando. Eu estava trabalhando, eu estava trabalhando, eu estava trabalhando. E aí já estava nesse momento, eu estava trabalhando e eu estava estudando também, mas graças a Deus, ela só tinha 2 anos quando eu cheguei na Febracis. E eu lembro que a Renata André falou para mim, que bom, ela só tem 2 anos. Até os 12, dá tempo de você correr atrás desse prejuízo, dá tempo de você produzir muitas crenças fortalecedoras, dá tempo de você sobrepor com bons momentos o que até 2 anos foi uma ausência, você pode, a partir de agora, fazer diferente. Nunca é tarde. E que bom que eu entrei na Febracis quando ela ainda tinha 2 anos. Sim. Porque, olha, eu nem sei. Eu sinceramente não sei, sabe? Teria perdido Então, muito mais, né? eu teria perdido muito mais. Então, tudo começou quando eu olhei pra mim. Porque eu olhei pra mim em primeiro lugar. Sim. Eu olhei pro meu autoconhecimento, eu busquei autoconhecimento, eu olhei pra mim, e aí sim, eu me conectei, né, com a minha essência, que é Jesus. Então eu posso dizer, Thaís, que sem Jesus não dá. Eu posso falar isso com respeito aqui, não tô falando de religião, Não. mas assim, sem Jesus não dá. Porque eu posso dizer, eu tinha tudo, mas eu não tinha Jesus, então eu não tinha nada. Sim, Eu fracassei. sim. Até a próxima pergunta vem muito de encontro a isso, né? Porque eu nem vou transformar em pergunta, já vou afirmar, porque você já falou. Existe uma romantização muito grande em dar conta de tudo. Não, eu consigo fazer tudo, mas isso não é romântico nem um pouco, né? Inclusive, você falou da Renata maravilhosa, né? Um beijo, Renata. Porque quando a gente fala sobre provisão, as pessoas elas automaticamente pensam em finanças, em dinheiro. Só que você prover emocionalmente é muito mais importante. Você Sim. ter tempo de qualidade de verdade, porque estar junto não é só necessariamente estar do lado, mas é realmente estar junto, olho no olho, conectados um ao outro. Isso faz toda a diferença. Bom, eu ainda não sou mãe, mas eu estou pegando muitos insights nesses podcasts, já aprendendo muito, porque até agora aliás, teve uma convidada que não era mãe, as demais eram, e elas sempre trazem o exemplo dos filhos. Sim. E eu acho que ainda não sou, mas o Senhor já me deu muitas palavras em relação a isso, e eu já tenho essa visão de que essa é a minha maior missão.
Sim. Eu tenho um propósito, sim, eu tenho minhas mentorias, eu tenho os meus projetos, eu tenho tudo isso, e glória a Deus, graças a Deus eu falo, Senhor, obrigada, porque quem sou eu e o Senhor me escolheu para cooperar com a sua obra. Mas, para mim, nada é tão importante quanto o meu lar, a minha família e eu como mãe. Então, é tão importante, às vezes, você se abastecer também de pessoas que têm essa visão e que vão te levar a olhar para dentro, para você conseguir olhar para os seus, né? Cuidar mais da sua família, isso é muito importante. Como esposa, mãe, empresária, mentora e, né, uma infinidade como é que eu posso dizer? De nomenclaturas que você tem. Qual foi a maior mentira que você precisou desconstruir sobre equilíbrio? Excelente. Olha, eu não vou dizer para você que eu dou conta de tudo, porque eu não dou, tá? É assim, verdadeiramente, eu amo trabalhar, sabe? Eu gosto muito de tirar a minha culpa e a culpa das mulheres que gostam de trabalhar, sabe? Porque eu sou desse grupo de mulheres que gosta de trabalhar fora, sabe? E tá tudo bem em relação a isso, sabe? Eu acho que a gente precisa se aceitar e se apoiar. Tem mulheres que gostam de só cuidar da casa, tem mulheres que gostam de trabalhar, de cuidar da casa, mas também de trabalhar fora. E eu gosto muito de trabalhar, eu gosto de me arrumar, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto, sabe, de ter o meu dinheiro, eu gosto disso. E durante muito tempo eu me cobrei também, sabe? Porque, poxa, mas eu sou mãe, mas como que vai ficar? A gente entra num conflito existencial. Então, primeiro eu entendi, eu amo trabalhar. Mas eu amo ser mãe. O meu propósito principal, a minha família é o meu primeiro ministério. Então, eu vou dizer para você que eu não vou dar conta de tudo. Eu esqueço certas coisas. Eu busco ser o mais organizada possível em relação às crianças. Eu estudo com a minha filha. Eu faço questão de estudar com a Isabela. Ela já está na terceira série. E ela gosta de estudar comigo. Então, eu bloqueio a minha agenda. Eu cancelo meus compromissos. Porque no período de prova da minha filha, ninguém pode mexer na minha agenda, sabe? Então eu Muito vou bom. sair daqui hoje, eu ia servir, eu tava na escala para servir lá no Uhum. Boys, e eu falei, olha, Lu, hoje eu não vou poder, porque eu tenho prova, me troca comigo e me coloca para semana que vem. Por quê? Porque hoje eu vou estudar com a minha filha, Muito bom. sabe? Então são coisas Prioridades. assim, prioridades. Então eu levo ela para ginástica artística, meu marido leva para natação. Então a gente vai, nós somos um time, meu marido me ajuda muito, faz tudo, dá banho, penteia cabelo. Te amo, meu amor, é meu sócio, Amém. sabe? Eu sou muito feliz porque eu já tô com ele há mais de 10 anos, sabe? Minhas Glória a duas Deus. filhas Ah, são então a irmã filhas veio. dele. Veio a irmã, Ah, muito bom, né? Te sabe? ficou. E é isso. E sabe qual é a minha meta? Eu amo trabalhar. Eu tenho sonhos, metas ousadas. Eu quero ir além. Ah, Eu sempre quero ir além, sabe? Deus, ele olha pra mim e fala, filha, eu falo, Senhor, muito obrigada, mas qual é o próximo passo? Eu sempre quero ir além. Mas eu aprendi a estabelecer prioridades, eu aprendi a colocar minhas filhas ali em seus devidos lugares, sempre priorizando. As datinhas delas, eu não perco nenhuma data mais. Eu já perdi muitas datas nesses primeiros 2 anos da Isabela, sabe? Thaís, não perco mais nenhuma data. glória a Elas Deus. são prioridade, sabe? Mas elas também respeitam o trabalho da mamãe. Tem dias que eu dou mentoria à noite, tem dias que eu preciso dar aula à noite. Elas respeitam, elas não entram no escritório. Por quê? Porque elas querem a boneca, elas querem a Disney, elas É, querem elas e pedem querem. direitinho. Então elas já entendem o valor do trabalho, elas sabem a importância disso. Então o meu equilíbrio é priorizar as datas, priorizar o sábado, o domingo ali com elas durante a semana. É mais corrido, mas eu não deixo de estar quando elas precisam de mim. Datas, provas, eu vou estar sempre estudando, mas fora isso, eu tenho meu trabalho, que também é uma prioridade da minha vida. Então eu entendi que eu preciso estabelecer valores. Deus, a minha saúde, a minha família e o meu trabalho. Esses são os meus valores. Eu sigo ali, eu ordeno os meus valores. Eu aprendi isso na Febracis Uhum. também. Fazer minhas metas e ordenar meus valores e criar congruência. Então eu não me perdi mais. Muito bom. É uma visão clara que você tem, então você Isso, consegue seguir porque você tem isso, justamente isso isso, como um objetivo, como um alvo, né? isso. Muito bom. E o que você falou também é muito importante de ser falado, né? Porque
vem um lado demonizando quem quer É. ficar em casa É. e vem o outro lado demonizando É. quem quer trabalhar, e aí a mulher é sempre demonizada. É. E muitas vezes pela própria mulher, Pois é. né? E, cara, assim, principalmente dentro da minha mentoria, onde a gente trabalha a identidade e o propósito, Perfeito. você precisa entender que você foi chamada pra algo. E se você foi chamada pro seu lar, tá tudo bem. E o nosso propósito, ele nos renova, ele nos traz um prazer. Eu vim falando sobre isso também nos stories. O quão prazeroso é viver hoje o que eu tenho vivido, porque de fato é o meu propósito. E você Glória a encontra Deus. prazer dentro disso. E se não é a casa também, é fazer o que você falou. Não, eu amo meu trabalho, eu gosto de trabalhar na rua, eu tenho isso daqui, eu tenho um propósito que é o quê? Impactar pessoas, empresas, fazer com que pessoas tenham mais liberdade, vivam melhor com as suas famílias, porque é o que você vive. Isso. E você falou lá no início, você não tem como ensinar o que você não viveu. É. Então é o que você vive, então você passa isso pra frente e tá tudo bem, você só não pode deixar de lado a sua família. Que é o nosso primeiro ministério. Exatamente. Então, uau, glória a Entendeu? Deus. Muito bom, Gisele. E o que eu quero agora, sabe? Como eu te disse, né? Eu amei o nome, porque eu quero sempre ir além. Então, apesar de buscar sempre crescer, eu tô sempre olhando para minha empresa e entendendo como ela pode me liberar mais tempo, Muito bom. entende? Nossa. Então, eu tô nesse momento agora que, assim, eu tava em uma empresa, eu tinha 300 funcionários com 12 líderes, né? Caramba. Ali eu já tava num cargo realmente que eu não fazia nada, eu liderava. Uhum. E liderar é o melhor trabalho do mundo. Deus me tirou de lá e me deu uma empresa. Eu comecei sozinha dentro da sala. Eu até a faxina eu fazia. Então, eu comecei 100% operacional. Sim. Tática, eu e eu. Aí depois veio meu marido. Aí depois veio o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Hoje, eu ainda faço trabalho operacional. Faltam 2 pessoas para eu já ter o meu primeiro gestor, meu primeiro head. Glória a Deus por isso. Eu já tô Amém. sonhando com o meu head. Amém. Por quê? Porque eu olho para minha empresa, ela me entrega bastante tempo, tá? Sim. O meu tempo é escalável. Eu criei algo que escala. Eu não fico ali agarrada de segunda a sexta, de segunda. Não, o meu produto, a minha empresa, ela foi feita para ser escalável. Mas eu ainda tenho bastante trabalho operacional, porque eu ainda não tenho um head. E quando que é o momento de você, empreendedora, ter um gestor dentro da sua empresa? Eu gosto sempre de trazer matemática de gestão. Até 5 funcionários, teoricamente, você dá conta. A partir do 6º, é o momento ideal de você já ter alguém para te ajudar na gestão. Por quê? Com 5 funcionários, você já tem cliente. Você já está vendendo, você já tem produto, o teu negócio é validado, e aí agora a tua preocupação é o quê? O sucesso do seu cliente. É vender mais e melhor, é fazer a sua estratégia de marketing, é o posicionamento, é vir aqui gravar um podcast, é ter agenda para fazer a sua empresa crescer. Enquanto isso, o seu gestor está lá, fazendo o que só ele pode fazer. Né? Então, eu estou nesse momento, 6 colaboradores, em nome de Jesus, em breve Amém. eu vou ter o meu head, porque eu olho para minha empresa hoje e eu falo, minha empresa me dá tempo, eu faço a minha agenda, eu estou trabalhando. Eu estava ali trabalhando. Então, eu trabalho de casa, eu trabalho no escritório, eu trabalho no palco, eu trabalho no curso que já está gravado. O meu trabalho é o melhor trabalho do mundo. Mas eu tô sempre olhando para ela, Thaís, e pensando, cara, como que ela pode me gerar mais tempo para que eu possa priorizar, continuar priorizando o que é importante. Eu nunca vou criar algo que eu vou me sobrecarregar, que eu vou me afundar, porque eu já conheço essa lama. Sim. Eu já me afundei nela e eu sei que é um poço sem fim. Sim. Então, nenhum projeto, nada, ainda que coloque muito dinheiro no meu bolso, porque eu me permitia ganhar dinheiro, Sim. a fazer dinheiro, tá? Porque eu também tinha essas crenças de não merecimento, Sim. mas isso acabou. Amém. Por quê? Porque a gente tem que avançar. E quanto mais pessoas a gente avança, quanto mais pessoas a gente alcança, mais a gente prospera. Sim. Prosperidade para mim é isso, é alcance de pessoas. Muito bom. É uma flexibilidade, né, que você tá falando. Isso. Sobre geografia, onde você trabalha. Isso, da onde eu quiser. Muito bom. Isso é Perfeito. organização. E isso é maravilhoso, porque você falou e me veio uma cena na hora, né? Que você vai se afundando. Me veio uma areia movediça, que você se enfia e você vai caindo, você tenta sair, você não consegue mais e você Horrível. ficou lá dentro. Porque você depende do dinheiro, Isso. então você tem que ficar, mas É. você quer sair e você não pode Não, sair. Ai, horrível. E hoje, assim, uma coisa que eu vejo, vejo não, né? Todo mundo fala, porque é uma verdade.
o tempo é o que a gente tem de mais precioso. E há um tempo atrás, você corria atrás do dinheiro. E hoje é do tempo. Se você tá aqui comigo, obrigada, porque você tirou um tempo para estar aqui comigo. Você tirou um tempo para cada uma dessas mulheres que estão ouvindo, ouvirem e receberem daquilo que você carrega. Então, o tempo, de fato, é aquilo que a gente tem mais precioso. A minha cabeça já fez assim, porque quantas vezes, e você já até respondeu a próxima pergunta, que você tá assim, tá? Respondendo as próximas perguntas. Mas eu vou te fazer porque talvez você queira complementar de alguma forma. Mas a minha cabeça até mexeu, porque às vezes eu tenho umas ideias, tem projetos, eu tenho muita visão, sabe? Só que quando eu vou parar pra ver, me toma uma, tipo assim, gasta minha energia, sabe? Me consome tempo, uma série de coisas. E aí você falou tudo. Não é nisso que eu preciso focar, sabe? É isso. Não é nisso, porque eu quero, inclusive o meu marido, isso foi algo alinhado quando a gente estava em oração, antes do nosso casamento, liberdade geográfica, Isso. o quanto a gente quer ter flexibilidade, o quanto eu quero, quando ter um trabalho que me permita, quando eu for mãe, ser mãe. Isso. Pelo menos nos 2, 3 primeiros anos, eu quero poder me abster para poder ser mãe e curtir esse momento, ter esse momento. E a empresa continua. E a empresa continuar. Então, uau, sim, muito bom. E aí, a próxima pergunta que eu falei tem uma frase que diz, aquilo que cresce sem estrutura colapsa. Isso. Quais são os erros mais comuns que você vê mulheres empreendedoras cometendo quando começam a crescer? Perfeito, vamos lá. Todo negócio, vamos voltar um pouquinho, todo negócio tem 3 etapas, né? A fase número 1 é a da criação. A fase número 2 é a da estruturação e a fase número 3 é a fase da escala. Toda empresa tem 3 fases, tá? Então, ali no primeiro e no segundo ano, você está na fase da criação, empreendedor. Você empreendeu, tá? Aí, depois, você precisa passar para a segunda etapa, que é a fase da estruturação. Por quê? Empreendedor é aquele cara que constrói. Empresário é quem perpetua a obra. São coisas completamente diferentes, tá? Uma coisa é você começar. Começar, todo mundo começa. Mas como termina é que conta, né? Muito bom. Olha, gente, já temos o corte, tá? Porque muita gente, inclusive, eu quero ser empresária, eu quero ser empreendedor, e fala isso na mesma frase como se fosse a mesma coisa. Não. Vamos separar aqui os meninos dos homens. Empreendedor é aquele cara que começa, cria, constrói. Empresário é quem perpetua a obra. Então, como que a gente vai perpetuar essa obra? Quando a gente chega ali no segundo, terceiro ano, a gente está na fase da estruturação. O que que é isso? Você já não é mais eu presa, já não pode mais ser, já não pode mais estar caminhando sozinho, tá? Chega, tá na hora da gente começar a contratar e construir time, porque a gente contrata para crescer e não cresce para contratar. Muito bom. Tem muita gente aí achando que tem que crescer. Não, quando eu tiver faturando X, não, quando eu tiver, não vai. Por quê? Porque sozinho você tem um teto. Né? E aí tem até um ditado que diz que você e sozinho, você e mais um, você nunca vai conseguir bater, ultrapassar 100 mil reais. Você pode até fazer 100 mil reais ali sangrando, mas você não vai conseguir trazer previsibilidade, você não vai conseguir fazer isso de uma maneira recorrente. Então, assim, com certeza, se você tem uma empresa, você quer faturar mais de 100 mil. Com certeza. E aí você não vai conseguir faturar mais de 100 mil sozinho, ou você e mais um. Então, para começar. Então, a gente vai entrar nessa fase aí da estruturação. O que que é isso? Eu vou estruturar o cargo da pessoa. Estruturar o cargo? Sim, eu vou descrever o cargo dela muito antes dela começar. Eu vou fazer direitinho ali todas as políticas para aquela pessoa começar do jeito certo. Ou então, né, a gente foi fazer isso quando a gente já tinha um monte de funcionário, né? Então, eu tô te falando aqui o caminho. Para não cometer. Para não cometer, né? Porque nessa fase da estruturação, você está estruturando o seu time, você está estruturando o seu negócio para que você possa alcançar a terceira fase, que é a escala. Escala é liberdade. E isso até faz com que você não tenha um retrabalho, né? Porque se você tivesse feito isso antes, você não precisaria pausar algo, voltar lá atrás. Exato, exatamente. Então, assim, as empresas, elas pecam por falta de clareza, não sabem contratar. E eu já cometi esse erro durante muitas vezes. Aí contratam, não traz a clareza do propósito daquela contratação. A pessoa vai trabalhar para você e não tem nenhuma descrição do cargo. Sim. Ela não sabe nem o que ela tem que fazer ali. Ela não sabe nem. Eu contratei um assistente administrativo, mas um assistente administrativo na minha empresa de educação é diferente da tua empresa, é diferente do material de construção.
Cada empresa tem um segmento, então não dá para generalizar, entende? É porque as pessoas pegam, você vê isso também? Eu vejo assim, as pessoas elas pegam a nomenclatura e vira que isso é isso. Só que, tá, tô sendo muito, como é que eu posso explicar melhor? Eu tenho uma visão sobre esse pote e você sobre essa tigela e você tem uma outra visão. Aham. Então as nossas visões são diferentes sobre isso aqui. Isso. Se eu contrato um assistente administrativo, eu sei o que eu quero desse assistente administrativo. Aham. Só que quando ele chegar na sua empresa, você quer outra coisa e ele acha assim: "Não, mas eu tô fazendo o que eu fazia na minha antiga empresa e essa mulher só reclama, Pois essa mulher só fala mal de mim, essa mulher, mas é porque você não deixou aquilo Isso. claro sobre o que você queria." Exatamente. Então tem que descrever o Muito cargo bom. por escrito, tem que fazer um bom manual do colaborador, porque o que é cultura? É o conjunto de práticas, políticas e ações que determinam como uma empresa deve se comportar. Muito bom. Então são práticas, políticas e ações. Políticas, tudo que está escrito. E claro, tem os rituais, tem as reuniões, tem ali o endomarketing, tem o colaborador do mês, todas essas questões que a gente precisa fazer, mas as políticas é tudo que está escrito. Então, você precisa escrever tudo que você espera dessa pessoa, você precisa escrever tudo que ela pode, tudo que ela não pode. Você precisa fazer uma boa política de remuneração pelo um bom desempenho ou por uma meta batida, por escrito, tudo que ela vai ganhar, o que ela precisa fazer para ganhar e o que ela precisa fazer para perder também. Sim. Precisa estar escrito, Sim. entende? Então, eu acredito muito que o segredo da produtividade é a pessoa certa no lugar certo, com uma boa cultura. Muito Uma bom. cultura forte, muito bem estabelecida. Então, começar uma empresa, você começa sozinho, na garra, no eu presa. Mas você, para alcançar a escala, que é o que todo mundo quer, que é na escala que a gente vai ter liberdade geográfica, liberdade financeira e liberdade de tempo. Tem que passar pela parte mais desafiadora, que é a parte de estruturação. Que é o quê? Organizar a casa e construir os pilares para que a empresa possa crescer e não cair. Muito bom, Gisele. Muito bom. Bom, e aí a gente vê muitas mulheres que têm talento, que têm visão, mulheres que têm até potencial, mas elas continuam travadas ainda. Na sua visão, o que normalmente está por trás disso? Medo, desorganização, identidade ou falta de maturidade? Tudo isso, tá? Maravilhoso. Todas as alternativas aí, né? A primeira coisa é que, assim, eu tava até falando isso com o motorista que me trouxe aqui, porque hoje eu vim pra cá e eu recebi uma notícia bem desafiadora quando eu cheguei aqui, que eu falei, gente, que vontade de voltar pra casa. Que bomba que jogaram no meu colo. Mas aí sim eu entendi que tinha um propósito de estar aqui. Né? Essas mulheres que serão impactadas com esse podcast. Olha quantas pessoas serão impactadas. O vídeo que eu estava gravando ali ontem. E o mal, ele não quer que a gente avance, né? Então, como diz a minha pastora Jéssica, espírito de intimidação a gente se vence avançando. Amém. Então, eu recebi uma notícia que eu falei, gente do céu, vem coisa boa por aí. Porque é assim que a gente tem que pensar, né? Então, até me perdi no que eu estava falando. Qual foi a pergunta? Falei do medo, sim. Então, perfeito. Então, assim, medo. Eu tinha medo de gravar, eu tinha medo de falar em público. E aí, Não tinha, faz o menor sentido. Mas eu avancei. Quando eu vi, eu já estava lá gravando meu primeiro curso, que Glória ficou a Deus. Desafiador, mas eu fiz. É isso, fazer com o que você tem. E depois melhorou. Porque a gente começa, sabe? Tem dons que Deus já dá pra gente quando a gente nasce. Tem dons que Ele dá no meio do caminho. Conforme você vai pisando, Ele vai liberando sobre você. Então, eu sempre tive o dom da escrita. Eu sempre escrevi muito bem. Impecável. Até porque eu estudei tanto para passar em concurso, que eu achei que esse seria meu fim, que eu estudei muito português, eu estudei muito. Então, você tem livro, Gi? Hã? Você já tem algum livro? Ainda não. Tá acontecendo já. Bom, esse podcast não é sobre isso, né? Olha que curioso, já vou até abrir. Abre. Todo podcast que eu faço, no final eu presenteio a minha convidada com algo que faça sentido para ela. Sim. E eu personalizo de acordo com cada convidada. E eu realmente oro e falo, Senhor, me direciona para que seja algo do gosto dessa pessoa. Eu não quero entregar só para botar a logo do meu podcast, não é sobre isso. E o Senhor me falava exatamente assim. E eu tava, tentando uma testificação pra tentar entender porque eu vou gravar quarta-feira. E eu não sabia pra quem era. E o Senhor falava assim, é uma caneta. É uma caneta. E você vai falar pra ela que é com essa caneta que ela vai assinar os livros dela.
E aí eu falei, mas eu nem sei se ela tem, eu tô toda... Porque eu falei, eu nem sei se ela tem um Sou eu? livro. Sou eu. E aí ela pegou, aí ele foi e falou assim, é uma caneta, e você vai falar pra ela que ela vai assinar todos os livros dela, e quando forem lançados, ela vai assinar com essa caneta. Eu comecei a escrever tem 3 semanas. Olha isso, glória a Deus. Não, eu não vou chorar. Glória a Deus. E é assim, tô falando, né? Porque era algo que eu falei, Senhor, eu não vou contar pra ninguém. Porque, mulheres, a gente aborta muitos sonhos, muitos projetos que o Senhor dá pra gente, porque a gente acaba falando pra pessoa errada fora da hora. Sim. Então Deus, ele me deu, como ele já colocou, ele já te contou, né? Sim. Às vezes acontece, ele já te contou, bem. né? Então, se ele já te contou, amém, porque você que tá vendo isso, é pra você também, né? Então, assim, tem dons que ele vai dando no meio do caminho. Eu sempre tive o dom da escrita, o dom da fala. Ele foi me entregando depois que eu venci o medo, porque ele me disse: você vai gravar, você vai palestrar, você vai estar nos palcos, você vai falar para milhares de pessoas. Eu falei: o quê? Então tá bom. É isso então? Quando eu vi, eu já estava no estúdio. Você meu primeiro curso, meu Deus. Mas eu fui e eu fiz, eu obedeci. Porque a obediência, ela precede a prosperidade, Sim. ela precede a bênção, né? Sim. Então eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu tinha complexo de inferioridade. Eu tinha, eu tinha vergonha de falar do meu produto, eu tinha vergonha de falar do meu serviço, eu tinha vergonha, eu nunca precisei vender. E o meu pai sempre me disse: olha, você tem que estudar, porque se você não estudar, você vai virar vendedora de shopping e vai ficar o dia inteiro em pé. Olha a crença. Já criou, né? Vou ficar o dia... Eu já tremo só de saber que eu vou ficar 5 minutos em pé, quem dirá o dia todo. Sabe? Então tinha tudo isso, sabe? Até que eu entendi que eu não posso, Thaís, perder um segundo do meu tempo deixando de fazer aquilo que eu fui chamada para fazer. E aí eu tava falando aqui que eu recebi uma notícia, e aí o meu motorista, ele falou assim para mim: não se esqueça de quem você é. Meu Deus. Ele é cristão também, ele já tá comigo, ele anda comigo há muito tempo. E nas indas e vindas, ele falou: eu sei que não é fácil isso, mas o meu coração tá queimando, Gisele. Deus está com você. Não Meu se Deus. esqueça de quem você é. Foca na promessa. Foca naquilo que Deus já te falou. Thaís, foca naquilo que ele já te falou. Não esquece quem você é. Tá recebendo bomba, tá recebendo ataque, tá recebendo. Lembra de quem você é. Amém. Vai lá em Gálatas 5, 1 ou 1, 5 e fala o que é da nossa identidade. Sim. E nós somos herdeiras. Sim. Nós somos uma nova criatura e somos herdeiras. Então, hoje eu vim pra cá e eu falei assim: meu Deus, que vontade de ir embora. Ele falou: não Sim. se esqueça de quem você é. Sim. Então não é o que eu faço, não é o que eu tenho, não são as minhas habilidades, não são as minhas capacidades, mas é sobre quem eu sou em Cristo Jesus. Amém. E é por isso que eu tô aqui, por isso que eu não fui embora, por isso que eu tô aqui gravando pra você, por isso que eu já gravei meu vídeo, e é isso. Amém, glória a Deus. E entender que ter um olhar, eu vejo muito assim quando acontece. É óbvio, somos todas aqui, somos seres humanos, então é óbvio que a gente dá uma balançada, dá uma desestruturada. É porque ninguém aqui tá pra pregar que não é perfeita, não existe. Não. Mas num segundo momento, quando vem essas bombas, Isso. eu costumo dizer assim: se veio pra mim é porque eu sustento, porque a palavra diz que ele não dá glória. nada maior do que aquilo que a gente não Aleluia. suporta. Agora você pregou pra mim. É. Então, se foi pra você, é porque você é capaz de solucionar, é capaz de resolver, já tá aí dentro, você talvez não tenha visto, mas você vai ver, porque tá em você. Meu Deus. E aí você falou da caneta. Meu Deus, Jesus, tu contou pra ela. Porque assim, eu já tenho esse chamado para escrever esse livro, já deve ter uns 2 anos. Ele tá no meu Moral da Vida Extraordinária há alguns anos. Meu Deus. E aí, a gente tem 2 caminhos, Thaís. Ou a gente vai no amor, ou a gente vai na zona da expulsão. E dói muito. Então, há 3 semanas atrás, quase um mês atrás, eu tava assim num deserto que tava doendo. Eu tô passando por um momento de pressão, porque eu tô crescendo. Aleluia. Amém, E glória eu vou a Deus. continuar. Sim. Tô crescendo, tô expandindo, tô alcançando Sim. pessoas e eu vou continuar. E aí, o que aconteceu? Eu tava mal. Assim, eu tava assim, falei: Senhor, na boa, acho que. E aí? É pra desistir? O que é pra fazer? Não tô entendendo nada, não aguento mais, tô cansada, tô de saco cheio, sabe? Eu tive um desabafo com o Senhor. E aí o Espírito Santo falou: levanta e liga o computador.
Era um sábado, 10 horas da noite, eu tinha colocado todo mundo pra dormir, tinha brigado com o Bruno, não tava bem com ele, né? E ele falou: sobe, que é onde eu oro, e Uhum. liga o computador. E aí eu subi, liguei o computador, e aí eu fiquei, Thaís, 1 hora olhando pra folha em branco sem saber. Falei, eu não sei nem por onde começar. É tanta batalha, é tanta coisa, é tanto testemunho, é tanta luta que eu vou começar por onde? Ah, mas quando eu botei a mão no teclado, Meu Deus, só veio. começou, sabe? E eu posso te dizer pra você, eu tô escrevendo um livro no secreto. Quem tá escrevendo é ele, Amém. porque ele tá falando, ele tá fazendo o download da memória, que são muitas, que ele quer que eu escreva bloco por bloco, Amém. sabe? Então é um livro que eu não tô escrevendo todo dia, é um livro que eu não tô escrevendo assim enquanto eu tô no trabalho. Eu vou pro secreto quando ele me Glória a chama. Deus. E aí eu escrevo um capítulo inteiro, aí dou uma pausa, já tem uns 2, 3 dias que eu não escrevo nada. Só que eu já tô quase na metade do livro, porque quando é dele é assim. Você não Sim, sabe por onde começar, quando tu vê, tu já tá acabando. sim, Que ele vai dando sim. tudo. Eu quero minha No caneta tempo agora. dele, com certeza. E isso é muito bom, porque essa troca é muito boa e eu vou só tomando posse assim também, né? É, tu tá Porque recebendo, né? você. Muito, muito. Porque eu tenho 2 inscritos. Hum, E foi exatamente como você falou. Eu tentava me disciplinar, porque eu comecei a achar que era eu que não estava disciplinada para. E ah, aí eu sim. sentava todo dia naquele horário e não vinha, mas tinha Hum, alguns momentos que era ele que me é, levava. é. E nesses momentos É isso. É só isso assim. vinha. É assim que eu escrevo. Glória a Deus, muito bom. É. Bom, Fala do seu livro aí. fa- Ele já foi não, publicado? ainda não foi Ah, publicado. então Ainda não vambora, foi. né? Ele tá lá esperando o momento certo. Ah, tá. Mas tu já acabou? Já acabou. Ah, Já acabou. Eu tô até pensando, se tu tem conversado muito com meu marido, o investimento para um livro ser lançado é muito alto. Então a gente tá pensando em, de repente, se eu começo ele só online ou se eu espero para fazer ele realmente eu tenho uma galera aí pra físico. te indicar que eu acho que não vai ser tão alta assim, não. É? É, Olha, já vejo eu Deus te tenho. usando. É, eu tenho. Vou te Muito bom. passar. Eu vou até falar aqui, posso falar? Claro, Mas é a claro. galera lá da Yes Books. E eles são lá do Paraná, lá de Curitiba. Então, assim, outra galera, é Muito bom. outra vibe. E eu acho que você vai gostar muito. Eles dão todo o Legal. suporte, sabe? E pra você fazer teu livro. Porque assim, cara, na boa, eu vejo você fazendo tarde de autógrafos, com livro físico, sala cheia, filas, sabe? No teu evento Glória a presencial. Deus. Você já ali levando seu livro, É o sabe? meu Vendendo seu mural da vida livro. extraordinária. Ah, então, quando é seu aniversário? Meu aniversário foi agora, dia 30. Ah, tá, ele já foi, né? Entendi. Que a minha meta é lançar ele no meu aniversário. Meu aniversário é em agosto. Dá tempo, Dá tempo, dá dá tempo. tempo. Essa é a minha meta. E se eu te falar que a minha também sempre foi lançada no meu aniversário? E no meu mural Ah, da vida extraordinária tem aquele exercício que a gente faz no sim. coach, que você separa a folha grandona em 4 e faz os Sim, 4 sim, desenhos. sim, sim. Eu fiz a primeira vez em 2023 e fiz agora em 2025, quando eu me formei no coach. E nos dois eu coloquei o mesmo desenho do livro e eu coloquei a data pro dia do meu aniversário. Eu também tenho essa meta de fazer esse lançamento. Porque o meu aniversário eu falo que é o melhor dia do ano inteiro, né? O maior acontecimento. Então, por exemplo, agora, no ano passado, eu fui pedida em casamento no dia do meu aniversário. Amém, glória a Deus. Esse ano foi o evento, meu primeiro evento presencial, também meu Glória a aniversário. Deus. Então, esses são marcos mesmo na minha vida, sabe? É Muito isso. bom. É, atualiza a meta, né? Tem Quem que sabe no atualizar. Natal até você já não tá lançando o teu. É. Vamos desentulhar posses. Vamos botar isso pra fora. Tem um monte de mulher querendo esse livro, até eu. Sim. Já quero. Sim, glória a Deus. Então vambora. Vambora. Bora pra já, pra ontem. Gi, você ajuda pessoas a criarem liberdade através dos negócios, mas hoje o que significa liberdade pra você? Porque muita gente acha que liberdade é só dinheiro. Liberdade pra mim é ter tempo, né? Uhum. Como eu te disse, liberdade pra mim é eu poder viver de acordo com as minhas próprias ambições, é eu poder realmente comprar o que eu quero, tá? Isso também é liberdade. É eu Sim. poder comprar algo que a minha filha quer e suprir a necessidade dela, sabe? No tempo certo também pra não estragar. Mas, sobretudo, pra mim, é ter tempo. Perfeito. Então, hoje, eu tô vivendo uma vida que eu até tenho tempo. Eu posso dizer pra você que eu tenho muito tempo até. Mas eu quero mais. A minha meta agora é ter amanhã só pra mim.
é trabalhar de tarde e à noite eu ficar com a minha vida. É fazer o meu dia em 3 blocos. Então, de manhã é para mim, para os meus projetos com o Senhor, é secreto, é tempo com Ele de qualidade sem pressa, é a minha academia, sabe? De tarde é o escritório que eu gosto, é o trabalho, é ir lá, é fazer uma reunião, ainda que seja online. E à noite, dali 6 horas, eu já desligar completamente, receber minhas filhas e ficar com elas. Então, para mim, hoje, liberdade é isso. Eu tô na estruturação desse tempo. Perfeito. Eu vou sair um pouquinho aqui do roteiro, porque enquanto eu tô olhando aqui pra você, na verdade, eu já te conheço há um tempo e eu sempre vi o que eu estou vendo agora. E aí, a gente teve um podcast na semana passada que falou muito sobre imagem. Sim. E você tá sempre muito bem vestida. Você tá sempre tão bonita e maquiada. Tudo isso veio sozinha? Você que faz sozinha? Como é que foi essa trajetória pra você também? Porque eu acho tão importante, porque às vezes a gente tá tão no trabalho que não dá tempo nem de arrumar um cabelo. E aí você chega às vezes numa empresa e a pessoa tá toda... Tá dando conta do recado, mas pra si não tá olhando. Como é que você faz essa administração? Eu precisei passar por uma consultoria de imagem, né? Eu precisei passar, que é o que você entrega hoje, né? Você não entrega tão bem? Também, a gente tem essa parte, junto com a Laís. Pois é, eu não te conhecia ainda, mas assim, foi um divisor de águas, eu não sabia me arrumar, não sabia me maquiar. Na verdade, começou de dentro pra fora, né? Porque tinha ali as crenças, a gente precisa olhar, tinha uma questão de merecimento, tinha uma questão que realmente eu me colocava naquele lugar. De coitadinha, de não querer ser vista, de realmente me esconder atrás do meu cabelo, através de tudo, sabe? Então, eu precisei passar por um processo de consultoria, fiz uma consultoria de imagem, ela me ajudou, ela, de dentro para fora, ela fez também eu enxergar crenças que eu não tinha, eu me escondia atrás do meu cabelo, sabe? Hoje eu tô fazendo transição capilar, né? Não tá fácil, tá bem desafiador. Dizem que realmente é bem desafiador. É bem desafiador, né? Mas eu tô tentando porque eu senti que foi algo do espírito mesmo. Eu não sei se eu vou continuar. Mas, assim, já tô orando, falando pro Senhor que tá demais pra mim. Ele vai te dar força. E tô falando isso pra ele, Senhor, tá demais pra mim, mas, assim, tem um propósito. Então, assim, eu recomendo porque foi um divisor de águas pra mim e pro meu trabalho, Thaís. Foi um divisor de águas pro meu trabalho, foi um divisor de águas pro meu posicionamento, pra minha precificação, sabe? Pro posicionamento da minha empresa, muito bom. Sabe? Então, a gente precisa olhar pra isso. Só que eu super recomendo que seja com alguém que possa, assim, ajudar como você, de dentro para fora. Sim. Não vai só olhar para fora, para roupa e tudo mais. Vai olhar para dentro, vai olhar para crença, Sim. vai olhar para infância, vai entender ali aonde tá a limitação para tratar, para depois vir com a roupa. Sim. Senão não adianta. Não Sim. adianta dar um guarda-roupa novo para quem ainda tá com crença de não merecimento, para quem ainda tá com trauma, com vergonha, com complexo de inferioridade e diversas questões que você vai poder resolver. Muito bom. Isso é muito bacana de você ter falado, né, completamente fora do roteiro, porque quando o Além do Espelho foi criado, ele foi criado exatamente para isso, né? É de dentro para fora. Então, eu vinha com toda essa parte, apesar de ter formação em consultoria, ter trabalhado muitos anos com isso, hoje eu entendi que foi um caminho de passagem que o Senhor me deu, inclusive, para que eu resgatasse minha feminilidade, porque eu não era o que você vê hoje. Você tá maravilhosa, sua imagem. Glória super imponente. Inclusive, vou até fazer uma pausa aqui para falar sobre a minha roupa de hoje, meu look de hoje. Maravilhosa. Muito obrigada. Shop Gabi Lemã me vestiu hoje, porque eu agora, Gisele, estou um nojo, entendeu? Eu tenho marcas participando desse podcast. Gabi, muito obrigada por acreditar em mim, por acreditar também no podcast. Uma loja maravilhosa, com peças, com uma curadoria muito boa, sabe, Gi? Quero peças, contato. Assim, com acabamento, qualidade. Eu tô apaixonada mesmo. Bom, e aí voltando, né, essa era a ideia, mas eu entendi que era só um processo que o Senhor usou pra me curar. E aí hoje eu tenho a minha consultora, que é a Laís, eu faço questão de indicar a Laís, ela esteve no podcast passado, porque a visão dela, primeiro, nenhum problema, como você mesma falou,
Mas ela é cristã, então ela tem os mesmos princípios e os mesmos valores, a visão dela é a mesma. E pra mim isso já me ganha. É, verdade. Porque eu sei que o caminho que ela vai seguir é aquele caminho que eu acredito também. É. Então a gente vai falar a mesma língua e isso é muito importante. Sim. E aí hoje é muito curioso como, mesmo tendo uma identidade extremamente firmada, sabendo quem eu sou, muitas vezes o ruído de quem eu era pro lugar que eu estou caminhando, ele vinha na minha imagem. Então, um reposicionamento, como isso é importante? Porque você não vai fazer uma vez e acabou. Você tá reciclando. Porque o que eu tenho entendido, Deus tá me levando para um novo lugar. Esse novo lugar me pede novas vestes, me pede um novo comportamento, me pede novas atitudes. E eu preciso me adequar a isso. Perfeito. Então, a gente tá fazendo toda essa repaginada agora. Tá sendo maravilhoso, porque eu tô descobrindo várias coisas em mim que eu achei que estavam, nossa, isso aqui tá ótimo já. Aham. E é isso, ao longo do caminho a gente vai se aprimorando, porque é o que eu digo. Pronto, nós só estaremos quando estivermos com ele na glória. Até lá estamos nos preparando. É isso Somos aí. a noiva, nos preparando para o encontro com o noivo. E até lá, eu quero estar nesse lugar mesmo. E é tão maravilhoso se colocar nesse lugar. Eu não sei se você também acha, mas um local é tanta novidade que a gente vai descobrindo e tanta coisa que a gente vai vencendo que eu fico, uau, como Jesus é muito lindo, sabe? Então, glória a Deus. E aí, já que a gente tá falando tanto aqui de Deus, né? É óbvio. Como que Deus participa das suas decisões empresariais na prática? Porque muita gente fala sobre fé, para ser direcionado por Deus, mas separa completamente a espiritualidade dos negócios. Então, quando vai assinar um contrato, vai lá e assina pelo bolso. Aham, né? Deus me livre. Como é que você faz Deus me isso? livre. Como é que é isso na prática para você? Bom, primeiro, o Deus é um valor da minha empresa, tá? Então tá lá, faço meu onboarding, faço meu processo de recrutamento e seleção. Na vaga, eu já coloco ali nossos valores. Deus, verdade, autorresponsabilidade, lealdade, gratidão, prosperidade. Muito bom. Para 6 valores, todo mundo tem que saber de cor, todo mundo sabe, isso é pregado, tá? Então, assim, o principal valor da minha empresa é Deus. Então, a gente tem um culto mensal, Muito toda bom. primeira segunda-feira do mês, a gente consagra um mês ao Senhor. Mas assim, é rapidinho, tá? É 1 horinha, tá? Organizado, não era assim. Meu marido começou a falar, poxa, não. Segunda-feira, de manhã, a gente faz ali um tempo de adoração e a gente reconhece, a gente declara que é tudo dele, para ele, Amém. por ele. O cliente é ele que traz. Essa porta aqui foi ele que abriu. Amém. Ele soprou no seu ouvido para você me convidar, Sim. sabe? Então ele levantou o Ricardo para eu poder estar aqui hoje, sabe? Para abrir essa porta também. Então ele que traz o cliente, ele que paga o boleto, ele que faz tudo. Glória A a gente Deus. declara o Senhor como nosso sócio. A minha empresa é uma resposta de oração, a minha empresa é um propósito. Eu estava lá com a minha família, com a vida ganha, 20 anos trabalhando. Ele me arrancou de lá com raiz e tudo e me proporcionou um novo começo. E eu reconheço, Thaís, se não fosse ele, eu não estaria aqui. Então, a gente tem isso como uma prática. Os feedbacks da minha empresa, eles são todos pautados nos valores e Deus ele tá ali em primeiro lugar. E busca. Porque eu não posso deixar de buscar. Então, eu sou o tipo de mulher que busca na madrugada, que Amém. busca às 3 da manhã. E eu vejo. Você vê, Eu né? vejo nos encontros com a pastora Isso, eu Jéssica. participo. Hoje tem oração às 3 da manhã. Não importa se eu vou estar cansada ou não. Eu estarei lá. A gente faz a oração no monte, eu vou. Glória a Eu Deus por isso. aprendi a ser essa mulher. E ela é a minha referência mesmo. Mesmo ela não estando hoje lá mais com a gente, o que ela me ensinou, sabe? Isso vai continuar. E eu continuo ali seguindo. Sim. Porque não é sobre placa de igreja, mas é sobre busca, sabe? Então eu acredito que para viver o sobrenatural em Deus, a entrega precisa ser sobrenatural. Sim. Eu não tô aqui para viver o rasinho e eu também não tô aqui para viver o ordinário. Sim. Então eu procuro o Senhor na madrugada, porque a oração da madrugada não pega fila. Sim. Vai direto, a conexão Entendeu? direta. Vai para um direto enquanto estão dormindo, eu tô lá com o joelhinho dobrado, sabe? Bom. Então, para mim, Deus é esse tempo no secreto com ele, para ele direcionar. E eu falo com ele o tempo todo. Meu marido outro dia estava atrás da porta do banheiro. Como eu converso com o Senhor no banho?
Eu fico falando sozinha. Senhor, ele fala, cara, o que você tá fazendo aí? Amor, tô falando com Deus. Muito bom. Ele, cara, eu falei, amor, não tô falando sozinha. Eu tô falando com o Senhor. E eu tenho Deus. Eu venho pra cá falando, eu volto falando, mas no banheiro, tomando banho, é algo diferente, Sim, sabe? pra Então você. tem uma conexão ali e eu recebo vários downloads, sabe? Enquanto eu tô ali. Muito Então, bom. pra mim é isso, não tem uma separação, Thaís. É o tempo todo. Muito bom. Glória a Deus. Bom, antes da gente caminhar para nossa última pergunta, que aqui o tempo passa voando, sabe, Muito Gia? bom, E maravilhoso. só vai. Você que ficou até agora no nosso podcast, antes de ir para a última pergunta, eu quero liberar um presente para você. Você é mulher que quer essa transformação, que sente que você está estagnada, que olha para dentro de você e não se reconhece mais. Eu vou liberar 2 vagas para uma consultoria gratuita comigo. O link vai ficar aqui embaixo. Provavelmente vai ter um QR Code. É isso, Renan? QR Code que a gente vai botar? Vai ter um QR Code aqui. Você vai escanear e vai responder um formulário. E eu vou escolher 2 mulheres para estar presenteando com uma consultoria gratuita. Nessa consultoria, a gente vai traçar, vai fazer um mapeamento do teu estado atual, teu estado desejado e como você faz para chegar nesse lugar. Eu aguardo você, tô esperando a sua resposta lá no formulário. Bom, Gi, se hoje você pudesse sentar na frente da mulher que está cansada, confusa e tentando sustentar tudo sozinha, qual conversa sincera você teria com ela? Primeiro, só um adendo, corre, tá? Porque dessas 2 vagas, uma já é minha. Então sai, porque eu já tô aqui. Então sai correndo, porque só tem uma vaga, porque uma já é minha. Muito bom. Eu quero. Muito bom. Então, vamos lá. Pode repetir a pergunta? Porque eu já Claro. tava aqui focada na minha vaga. Fica. Se você pudesse sentar na frente de uma mulher cansada, Tá. confusa, tentando sustentar tudo sozinha, qual conversa sincera você teria com ela? Primeira coisa, eu buscaria saber qual é o valor. Quais são os valores dela. Aquilo que para ela é inegociável, imprescindível. Aquilo que de fato ela não abre mão de jeito nenhum. Para eu entender onde está o drive dela. Se ela vai falar, meu trabalho, meu corpo, minha família, meus filhos, minha profissão. Porque muitas vezes, né, a mulher ainda não tem filho. E é aquela mulher que não sabe dizer não. Sim. Que diz sim para todo mundo. E seus sonhos, seus projetos vai ficando para o final da fila. Então, em primeiro lugar, o que é importante para você? Quais são os seus valores? O que é prioridade? Aquilo que, cara, realmente não dá para abrir mão. Que chega a ser um princípio inegociável naquele momento. Eu acho que daí a gente precisa entender, sabe? Daí tem que ser o ponto de partida. Segundo, qual é seu dom? Aquilo que você é boa. Qual é seu perfil comportamental? Aquilo que já está aqui, ó, disponível para você usar. Porque prosperidade é fluir nos nossos dons e talentos. Muito bom. Hoje você está fazendo exatamente aquilo que Deus chamou para fazer. Aí, Thaís, você vai prosperar. Sim. Eu conheço você de longa data. E hoje você está no centro do propósito e da Amém. vontade de Deus. Assim como eu também estou. E eu acredito que quanto mais a gente se prepara, mais ele libera. Ele também não quer perder a gente. Sim. Ele não quer que a gente fique louca, sobrecarregada com um monte de coisa sem conseguir dar conta. Deus trabalha organizado. Sim. Ele não multiplica a desordem. Então, quais são os dons e talentos? Aquilo que você sabe. Vamos fazer um perfil comportamental. Vamos entender. Porque muitas mulheres, esse conhecimento pra gente é um conhecimento antigo. Sim. Mas faz toda a Tem muita diferença. gente que não sabe, Sim. Thaís. Eu lido com empresário todo dia e não sabe ainda o que é isso. Não contrata através disso. Eu uso isso para contratar. Sim. Né? E Então, ao meu ver, é o que faz toda a diferença. Né? Então, assim, e você é analista. Sou analista então, também. Perfeito. Então, eu primeiro ia entender o que é prioridade para ela. Depois eu ia entender qual é o perfil comportamental dela, para o início de conversa. Aí eu ia entender se ela está usando ou não essas competências e habilidades. Porque se ela falar, não, eu faço algo completamente, tá errado, né? Porque a gente vai prosperar naquilo que Deus nos deu, Muito naquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, eu sou dominante conforme eu me Meu odiava. Deus, eu também! Eu me odiava. Não, eu sou horrível, eu sou péssima, eu sou isso. Quando eu fui entender que os maiores CEOs do mundo, eles são dominante conforme, eu falei, o quê? Eu me amo, eu me adoro. E todo mundo, sou quando uma eu potência. falo, as pessoas ficam assim, meu Deus, a complexidade em pessoa. Meu Deus, e eu fico, gente, eu tenho uma paixão tão grande pelo meu perfil, porque eu penso exatamente isso. Mas depois que você descobriu, Depois né? que eu descobri. É. Depois que eu descobri. Entendeu?
Exatamente. Isso aí, sabe? Então, hoje eu entendo no que eu sou boa, eu sei meus pontos de fraqueza também, os meus sabotadores, sabe? E eu vou fluir naquilo que Deus me chamou para fazer. Eu tenho 20 anos de história empreendendo, eu vi uma empresa crescer, né, prosperar, através ali também do trabalho das minhas mãos, nessa parte estrutural, que é o que Deus me chamou para fazer. Então, hoje eu pego toda a minha história, eu uso meus dons e talentos e eu alcanço pessoas, transformando a vida dessas pessoas com base naquilo que um dia foi uma dor. Muito bom. Então, prosperidade para mim é isso, é entender que a gente precisa abrir o nosso baú, né, com as nossas ferramentas, que são nossos dons, que Deus nos deu, usar isso, colocar em prática, ficar muito bom. Para quê? Para escalar, para alcançar o maior número de pessoas possível. E aí tá aí o posicionamento, o marketing digital, entender de funis, entender que a gente precisa também fazer a nossa parte. Sim. Deus nos deu um chamado, agora a gente vai escolher se a gente vai ficar com uma barraquinha de pipoca Uhum. e vamos alcançar ali só quem passa na nossa frente, ou se a gente vai alcançar o Brasil, o mundo inteiro. A gente vai precisar estudar, a gente vai precisar se capacitar, porque eu acredito, Thaís, que o nosso propósito cresce na medida do nosso preparo. Sim, com Então, certeza. quanto mais a gente se preparar, desenvolver também competências e habilidades, mais pessoas a gente vai alcançar. Então, eu creio que o caminho seja esse, sabe? Tem que também aprender a dizer não, porque isso também eu não sabia e hoje eu sei. Muito bom. Glória a Deus, glória a Deus. E é muito bom isso que você falou, porque a gente até teve um podcast aqui anterior e a gente falou sobre quanto Deus nos capacita. Sim. E de fato é Ele que capacita, mas isso não pode vir disfarçado de você ficar sentado esperando o Senhor fazer tudo. Não, você precisa também desenvolver suas habilidades, Isso. se conhecer, o que tá me sabotando, o que eu preciso transformar e adquirir cada vez mais conhecimento, se aperfeiçoar, porque eu já tô formada aqui, então eu não preciso reciclar, não. O mundo muda, tudo muda, as informações mudam, gente, até o nosso português tá mudando. Enfim, mas aí é o assunto para outra história que eu não vou causar polêmica no final. E, Gi, muito obrigada. Que felicidade ter você aqui, de verdade, como fluiu. A gente, olha, nem comeu um biscoitinho, mas ainda bem que tem o final pra já... Você já conhece a Doc, então você já é fã também. Agora a gente pode aproveitar. Mas, de verdade, eu queria te agradecer, porque foi um tempo muito precioso, que me abriu muito a mente. E é tão importante, eu costumo dizer... E um dos motivos por eu ter escolhido estar aqui é porque para mim mesa é lugar de cura, é lugar de transformação e é local de unidade. Então, para mim, isso que a gente está fazendo aqui, a gente está entrando na casa de muitas mulheres, na casa de tantas pessoas, de tantas famílias, e é como se eu me sinto como se elas estivessem sentadas aqui conosco. Então, essa unidade está sendo ligada na casa delas e a cura está sendo liberada. Então, muito obrigada por aceitar esse convite. De verdade. Imagina, foi uma honra, foi um prazer. Eu tenho certeza que esse podcast vai chegar onde ele tem que chegar. Amém. Que possam chegar em vários lares no Brasil e no mundo inteiro. Amém. Portugal, eu creio que tem gente de Portugal que vai... você estava falando de português, eu falei, veio assim, Portugal, sabe? Então é isso. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite, tá? E eu amei, e eu desejo toda sorte de bênção para você, para os seus projetos. Para vocês, mulheres, não esqueçam quem vocês são e pode ir além. Amém. Bom, muito obrigada a você que ficou até aqui. Eu já vou te dar um spoiler do próximo episódio, já que a Gi falou aqui de outros países. Nossa próxima convidada vem diretamente da África. Então, não perde por nada o nosso próximo episódio. E você, mulher que ficou até o final, você está habilitada a ir além. Além dos seus negócios, além do seu tempo, além da sua família. A partir de hoje, você ganhou todo o conhecimento que faltava para você dar o próximo passo em direção ao seu sucesso. Então, um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.